Então, a gente estava fazendo essa conversa sobre esse significado que a gente dá aos fenômenos, e isso só é possível da gente poder falar sobre isso porque em algum momento a inteligência do homem foi capaz de perceber esse aprofundamento, né, que a gente pode chamar de epistemológico, esse aprofundamento genealógico, que hoje a gente fica até mapeando as células de DNA para ver qual que é disso, qual que fez o rosto, qual que fez os órgãos internos. Então, é um mapeamento. E esse mapeamento, perceba que tudo que a gente faz é explicado, né? A gente busca explicar as coisas. Essa explicação, ela é um fenômeno. Ela é um fenômeno particular e singular, que cada um de nós fazemos de um modo que a gente acredita, de um modo que a gente entende. E quando a gente não entende... Mas que pode ser uma explicação só você mesmo, não é explicação para o outro. Então, precisa ser muito honesto consigo mesmo para a gente não criar uma explicação para a gente convincente e que assim ela vai satisfazer né, vamos dizer, o ego, uma parte da gente. Sim, é disso que eu estou falando. Mas aí reside esse enfrentamento, né, daquela situação como está. Então, quanto mais a gente consegue desapegar, mais a gente consegue se aproximar do fato que ocorre ali, né? Fazer uma demarcação de, nossa, eu estou sentindo inveja, nossa, eu estou sentindo uma raiva, essa raiva vem porque eu acho que eu posso, aí você destitui eu não posso nada, né? Eu sou humana e o outro também é. Não, o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto são esferas apenas da minha sujeição. Aí a gente escolhe um parceiro para viver com a gente espera que também seja da esfera dele. Mas o grande erro que eu percebo, ou não posso chamar, acho grosseiro chamar de erro, mas uma grande questão que a gente percebe hoje é a perpetuação da espécie através dos filhos como uma garantia de cuidado, de pós-mortem. Então eu vou, vamos dizer assim, ter um laço aqui de amor, de respeito, de carinho. Eu vou investir o que eu puder nessa criança, nesse adolescente que vai virar um adulto e vai cuidar de mim. Então, assim... Sim, então sempre tem um interesse. Isso sempre, né? Isso é uma característica do humano. Acontece interesse em quê? Porque também tem a outra questão, por exemplo, das mães que não desenvolvem, né, vamos dizer assim, aquilo que poderiam de si mesmo, ficam presos a um papel, né, de mãe que está num estereótipo da sociedade ao qual a pessoa não existe, só existe aquele que gerou. Então, essa comunicação de que existe uma outra pessoa que sente diferente, ela não é aceita. Normalmente o filho não deixa o pai, a mãe serem eles. Tem que ser aquilo que eles querem, ou aquilo que eles imaginam ou idealizam. Caso contrário, não tem a relação, né? E a tendência cada vez mais é dos pais quererem essa satisfação para se autoafirmarem ou para receberem a aceitação e a aprovação que sempre buscaram. É difícil encontrar, como vocês, que conseguem visualizar o papel, o humano, a situação, né? O que se precisa de fato fazer, o que não fica preso a nenhuma forma, a nenhum molde que foi pré-estabelecido. Então isso... Na realidade, acho que nós vamos a contramão, né? Mas isso é um sinal muito importante de ruptura, de autonomia. Só o sujeito autônomo que defende a norma de si mesmo
é que pode ousar? Esse é o salto do abismo. Por quê? Porque você está na contramão e tem segurança da sua caminhada. Sabe que o caminho, né, é diferente, que vai ser tortuoso, que está todo mundo julgando, olhando, mas você vai chegar a um ponto que você vai levitar até sobre esse mesmo caminho e vai ver as pessoas vindo daí na contramão. Aí o seu papel social muda, né? Você se torna um agente esclarecedor, porque você tem um olhar, tem uma abertura de olhar que permite ver as formas, os moldes, as inscrições que se dão de forma legal, né, através das leis, através da proteção, do cuidado e, ao mesmo tempo, um discurso que defende ou um discurso que cuida, mas que é vazio em termos de ação. A gente percebe que ele deixa a desejar, ele fica, digamos assim, na possibilidade de vir a ser algo perfeito, os direitos da criança e do adolescente, por exemplo. Então, onde é que se determina o cuidado individual dessa criança para que ela lá na escola ela consiga já administrar sua violência, para ela não ir adiante e não chegar ali na frente ninguém saber o que fazer com ela. Então, são aspectos, você percebe uma estrutura de funcionamento, que ela se dá dentro de uma construção daquilo que é. E esse daquilo que é, a gente está começando de trás para frente, mas ele... Aquilo que foi aprendido, né? Isso, então, por isso que a gente vem de trás para frente, porque a gente está dizendo hoje, né? Aquilo que a gente entende, compreende e percebe. Agora, você olha para trás, como é que isso começou? Porque até então, o papel da criança, do adolescente, ele vai ganhar um destaque, vamos falar dos últimos 50 anos. Eu acho que começou a ganhar destaque em décadas de 60, mais até 80. Perfeito. Essa importância toda da criança, do adolescente, foi ser recente demais, Simone. Sim, sim. E até por ser recente, ele ainda é imaturo, né? Ele ainda traz alguns vazios, alguns hiatos, que é essa criança que vem vindo, né? Essa criança que de repente já entra numa questão de tráfico, ou ela já na sala de aula ela não consegue acompanhar aquele processo de socialização, porque na casa de onde ela vem isso não existe, então ela já vai sendo docilizada, ela vai sendo assim, amansada, tal qual uma fera, ela vai sendo domesticada. E se ela não vai aceitando, ela vai recebendo punições. Que no passado... Hoje eu não vejo isso. Eu vejo que na nossa época, década de 60, nós éramos muito punidos pelos professores, pelo sistema. Mas hoje, Simone, hoje o professor apanha de aluno. Sim, mas a punição, por exemplo, de alguma forma, ele vai encontrar alguém que docilize ele. Esse alguém pode ser a casa transitória, esse alguém pode ser o conselho tutelar, esse alguém pode ser a Fundação Casa, ou, a hora que ele completar 18 anos, a cadeia. Essas instituições, como a cadeia, a escola, o hospital, elas são instituições que foram criadas para determinar a forma que as coisas se dariam dentro da educação, dentro da questão legal, do desenvolvimento das leis e de como as coisas deveriam caminhar. Então, assim, na década de 50, houve uma percepção econômica muito grande.
Então, a escola se tornou um aparelho reprodutor de certos sentidos. E a esses sentidos já estava ligado diretamente à questão financeira econômica da época. Então, uma coisa foi puxando a outra. Quem era médico continua médico, quem era engenheiro continua engenheiro. E conforme as pessoas vão se multiplicando, a inteligência do homem é capaz de criar cada vez mais assim, fábricas, armas, aparelhos, como a televisão, o rádio, o fogão, a geladeira, depois a máquina de lavar, assim como a fralda descartável. Foram avanços significativos que possibilitaram o homem conseguir fazer outras coisas, olhar para outras situações. Foi onde começa-se a uma... Posso te atender aqui, peraí. Play aqui na gravação. Então, Você consegue adicioná-lo aí ou não? eu já tinha... Então, mas você consegue chamá-lo? Espera aí um Eu pouco. acho que tá com dificuldade disso. Deixa eu pausar.